Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E a gente já começa essa edição com o nosso giro de repórteres pelo Brasil. Olha só, nós vamos começar mostrando um grande acidente que aconteceu no Morro dos Cavalos, lá em Santa Catarina. Um caminhão carregado com etanol tombou na pista e explodiu. E olha só, o fogo atingiu 25 veículos que passavam pelo local. Quem vai contar os detalhes dessa história e também mostrar o vídeo impressionante desse acidente é a nossa repórter Michele Veiga. Kleber, assustou bastante, né? Esse acidente que aconteceu ontem por volta das 4 horas da tarde, no quilômetro 233 da rodovia BR-101 em Palhoça, na região da Grande Florianópolis. O caminhão, né, que estava aí com combustível inflamável, né, acabou tombando, né, e causou todo esse acidente. Ao todo, 25 carros ali, 25 veículos, melhor dizendo, entre carros e ônibus e caminhões, acabaram sendo atingidos pelas chamas, pelo líquido, e algumas pessoas foram levadas sem gravidade, com queimaduras leves, até o pronto-socorro ali da região, todas já liberadas. O problema daquele trecho, Werneck, para quem não conhece aqui o sul de Santa Catarina, para quem não conhece o sul do país, melhor dizendo, ali é a entrada para as demais regiões fora a capital do estado. Passou Florianópolis, você tem que pegar o Morro dos Cavalos se você quer ir para algumas áreas da região norte, por exemplo, Balneário Camboriú, essas áreas de praia. Se você quer vir para o sul, aqui para Criciúma, ou até mesmo para o Rio Grande do Sul. Então, é o principal acesso para quem vem ali da região da Grande Florianópolis para chegar a uma parte do norte do estado, o sul do estado e também ao Rio Grande do Sul. Então, quando acontece algum tipo de acidente de grande vulto, como a gente já teve queda de barreiras, outros tipos de acidente nessa localidade, várias outras regiões ficam totalmente isoladas. Então, é uma luta do Estado. O governador Jorginho Mello, ontem nas redes sociais, antes de chegar ao local do acidente, ele esteve lá na madrugada acompanhando as equipes, ele mesmo postou nas suas redes sociais falando que ele espera que o governo federal ou tome uma atitude fazendo o túnel ali naquela localidade, que já é uma reivindicação muito antiga, ou então que se faça na localidade a transposição de aquela parte para o governo do estado, para que eles possam atuar de vez e fazer as obras ali necessárias, ou uma alça de acesso, ou um túnel, enfim, algo que não deixe o estado isolado quando aconteça algum tipo de acidente. É uma região bem complicada ali, já tem as liberações da parte de indígenas, ambientais, enfim, mas é um tumulto aquele processo ali, Werneck, que já dura pelo menos uns 15 anos para se construir ou não uma alça de acesso ou um túnel ali em Palhoça. Mas voltando a falar do acidente em si, todo mundo ficou bem, graças a Deus. A pista liberada hoje por volta das 5 horas da manhã, mas o trânsito ficou muito lento durante todo o dia. Ainda tem alguns resquícios por agora, no comecinho da tarde, mas deve aí começar a se normalizar hoje à noite até amanhã. Mas é um trecho que sempre tem lentidão, tá, Werneck? Então tá sempre com congestionamento, mas, claro, sem acidentes. É isso, Werneck, a gente espera aí ter esclarecido um pouco a importância ali dessa região e também as causas desse acidente estão sendo apuradas e serão investigadas tanto pela Polícia Rodoviária Federal quanto também pela Artedes, que faz ali a concessão, tem a concessão, melhor dizendo, daquele trecho. Olha, brilhante cobertura da Michele, trouxe todos os detalhes, foi realmente um acidente impressionante. Então nós vamos dar um tempo no nosso giro de repórteres para falar mais sobre esse assunto, conversar agora com o Adriano Fiamontini, ele que é chefe do Núcleo, né, de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal. Adriano, boa tarde, seja muito bem-vindo. Primeiro, muito obrigado aí por nos atender. Boa tarde, a PRF está sempre à disposição.
com certeza. E olha só, Adriano, primeiro eu peço então que você atualize a situação aí de momento na BR-101. A gente viu na reportagem que o local foi interditado, ele depois foi liberado por volta aí das 5 horas da manhã, da madrugada, e agora ainda havia resquício, segundo a nossa repórter. Então você que é a autoridade mais competente para falar do assunto, qual é a situação de momento na BR-101? Os veículos estão passando lentamente pelo local do acidente. Isso faz com que as filas se desmanchem de uma forma mais lenta do que o normal. Ali o asfalto foi bastante comprometido pelo fogo, então está em condições ruins, foi liberado de forma precária. Muitas pessoas passam ainda filmando, fotografando, o que gera mais fila ainda. Então, segundo a concessionária Artéries, nós ainda temos filas, não tão grandes quanto essa manhã, essa madrugada, mas ainda temos filas dos dois sentidos, norte e sul. Eu acredito que apenas no final da tarde de hoje o trânsito deva ser normalizado ali naquela região do Morro dos Cavalos, BR-101. Olha, muito importante que você falou e eu aproveito esse momento, essa oportunidade para fazer um apelo e um serviço, uma prestação de serviço, né? Para as pessoas que passarem por ali, né, Adriano? Não pararem, deixarem a curiosidade de lado e seguirem o caminho para não atrapalhar o fluxo, né, Adriano? Exatamente. Em todo acidente que fica famoso, isso acontece, é uma realidade. As pessoas querem passar, bater fotos, mandar no grupo do WhatsApp, da família, dos amigos, do futebol, do churrasco, da rede social. Então, todo mundo quer ser repórter, jornalista, e não dá. O trânsito, ele tem que ter fluidez. Então, quando passar por um acidente, siga em frente, deixe as autoridades fazerem o trabalho delas e não colabore para aumentar ainda mais as filas. E a gente viu nas imagens, né, Adriano, o caminhão tombando e em seguida a explosão. Há alguma pista sobre as causas desse acidente, desse tombamento? Por que o motorista teria perdido o controle do veículo? As circunstâncias desse acidente grave ainda serão investigadas, elas constarão no laudo pericial de acidente de trânsito da PRF, que será elaborado por uma equipe técnica. É uma ocorrência extremamente complexa, não sabemos o tempo necessário para a conclusão desse documento. Todas as eventuais causas do acidente serão analisadas, então ainda não temos como determinar o que teria acontecido nesse local. Não conseguimos falar ainda com o motorista, ele está no hospital, sob cuidados, então ainda não temos essa resposta. Falou da complexidade dessa investigação e é importante lembrar que a cabine do caminhão ficou completamente queimada, inclusive, né, o tacógrafo, que é o aparelho que registra a velocidade. Isso também dificulta esse trabalho, Adriano? O tacógrafo nos veículos de carga e veículos de transporte coletivo é como se fosse a caixa preta de um avião. Ela registra velocidade, tempo de direção do motorista, horas de parada, e ela seria fundamental para determinar a velocidade do veículo no momento do acidente. Foi completamente destruído no incêndio, então isso ficou prejudicado. A velocidade da carreta vai ser estimada com base em outros vestígios técnicos, dados coletados pela equipe de perícia. É uma pena não podemos contar com a caixa preta, com o tacógrafo. Correto. E uma informação que também chamou a atenção é que as chamas atingiram 25 veículos, a maioria que passava pelo local, além do próprio caminhão, né? Como foi o momento da explosão e como foi feito, né, para acudir essas pessoas que estavam nesses veículos? Pelo que as testemunhas nos contaram, quando a carreta tombou, a parte de cima do tanque se abriu e por ali escorreu muito combustível, muito etanol altamente inflamável. Esse etanol pegou fogo, é uma descida, então esse etanol foi escorrendo morro abaixo, foi pegando fogo, foi contaminando um veículo, que contaminou outro, uma reação em cadeia, né? Cena de filme, é impressionante mesmo as imagens. E graças a Deus não aconteceu uma tragédia maior, ninguém morreu. Nós tivemos o motorista da carreta e a passageira com lesões graves, queimaduras graves, e apenas outras 3 pessoas ocupantes de veículos com queimaduras leves. Todos puderam sair dos veículos
a tempo. Poderia ter sido uma tragédia ainda maior do que realmente foi. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Adriano Fiamontini, ele que é chefe do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal. Adriano, muito obrigado pela sua participação e quero dar os parabéns aí para a Polícia Rodoviária Federal por conseguir fazer a gestão, de crise nesse acidente tão grandioso e conseguir minimizar, pelo menos, os efeitos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um trabalho muito bonito, o conjunto da PRF, dos bombeiros, dos técnicos da concessionária Artérias, dos socorristas. Foi um trabalho que durou a tarde toda, a noite, de madrugada, inclusive debaixo de chuva. Então, está todo mundo de parabéns. Todo mundo de parabéns. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Grande. Olha só, vamos então voltar para o nosso giro de repórteres pelo Brasil. E agora a gente vai mostrar um vídeo, um vídeo chocante, porque registra a agressão que uma criança autista sofreu em uma escola do Rio de Janeiro. O agressor foi um professor de capoeira. Quem traz os detalhes agora é o Anderson Nascimento. Uma criança de 11 anos de idade com transtorno do espectro autista foi agredida por um professor de capoeira durante uma aula no Centro Educacional Meireles Macedo, em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Segundo a mãe do menino, o filho Guilherme estava tendo dificuldades em realizar um exercício e o professor Vitor Barbosa o orientou a usar uma bola para treinar. Quando o menino pediu a bola a duas colegas, elas se recusaram a entregar, o que deixou muito irritado e o fez chutar a bola. Uma das alunas deu um tapa na cabeça dele, iniciando a confusão. O professor, então, teria dado uma rasteira no menino, jogando ele no chão e segurando-o pelo pescoço e ameaçou o rapaz. A escola suspendeu o aluno por 2 dias, alegando que ele desrespeitou o professor e agrediu fisicamente os colegas. A mãe dele só conseguiu agendar uma reunião na escola 5 dias após o ocorrido. Só no final de março deste ano, 6 meses depois da agressão, durante uma audiência, é que ela teve acesso às imagens da aula de capoeira. A defesa do professor Vitor Barbosa afirma que a intervenção foi uma técnica de imobilização para impedir novas agressões e que a situação foi prontamente controlada. O Centro Educacional informou em nota que adotou todas as providências cabíveis e que o professor não está mais vinculado à instituição. Joyce chegou a matricular o filho em outro colégio, mas ele não conseguiu se adaptar e agora recebe aulas em casa. E olha, no Rio Grande do Sul, a mãe de uma outra criança autista de 6 anos de idade também denunciou um caso de maus tratos também em uma escola. Quem vai contar os detalhes agora é a nossa repórter Bruna Cantalupe. Um lugar que deveria ser sinônimo de acolhimento e inclusão se tornou um motivo de angústia para a mãe do Guilherme, de 6 anos, diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Após receber mudanças no comportamento do filho, como silêncio repentino e movimentos repetitivos, ela decidiu investigar o que estava acontecendo dentro da escola aqui em Rio Grande. Vou comprar um gravador, vou colocar dentro da mochila, coloquei dentro da mochila e deixei gravando. Foram só 2 dias e não foi o turno integral, tá? Ele tinha o recreio e eu ia buscar ele antes. Então foram só 2 dias, já foi suficiente para ouvir todos. E assim, os que eu larguei na mídia foram menos, foram poucos de todos os outros que ainda tem, entende? E aí, quando eu ouvi, eu demorei muito para ouvir os áudios, porque eu escutava um pouquinho, aí parava, respirava fundo, ia fazer alguma outra coisa, para depois continuar ouvindo, porque dói, né? Dói a gente ouvir que os nossos filhos são tratados daquele jeito. E o que mais me dói é ver ele assistindo por uma estrelinha, ver ele ser totalmente ignorado dentro da sala de aula. Os áudios que circulam nas redes sociais revelam falas de constrangimento. Eu vou falar contigo, tu obedece. Eu disse pra tu te sentar e lanchar. E se tu continuar fazendo o que tu tá achando que é legal, eu vou fazer no teu ouvido bem alto. Eu já te disse que é hora de lanchar. Tu vai guardar o teu material e tu vai lanchar. Eu não vou ficar repetindo pra ti 1000 vezes a mesma coisa. A denúncia foi registrada.
A Secretaria da Educação confirmou que abriu o processo disciplinar e acompanha o caso. Enquanto aguarda justiça, a mãe espera que o silêncio sobre o capacitismo dentro das salas de aula também sejam quebrados. Olha, belo trabalho jornalístico aí da Bruna Cantalupe, está de parabéns. Vamos mudar de assunto agora porque várias capitais brasileiras registraram a menor temperatura do ano no último fim de semana. E novas frentes frias, devem atingir o país até o final de abril. Quem traz os detalhes agora é o Fernando Jesus, de São Paulo. Após um fim de semana de muito frio, a massa de ar polar intenso se afasta do Brasil nos próximos dias, permitindo uma rápida elevação das temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste do país. Os períodos da madrugada e manhã ainda serão mais frios. À tarde, os casacos começam a ser tirados e à noite começa a esfriar novamente. Essa grande massa de ar frio fez com que o primeiro fim de semana do mês registrasse baixas temperaturas em vários estados. Os termômetros das capitais do sul, sudeste, centro-oeste e até mesmo no norte do Brasil marcaram as temperaturas mais baixas do ano até o momento. Inclusive, já temos a primeira temperatura negativa do ano. Os moradores de Urupema, em Santa Catarina, enfrentaram um frio de menos 0,2 graus. Vamos ver agora os recordes de temperatura em algumas capitais. Em São Paulo, a menor temperatura registrada até o momento foi de 15,4 graus. Já no Rio de Janeiro, foi um pouquinho mais quente. A menor máxima foi de 25,5 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura mais baixa foi de 18 graus. E em Campo Grande, 18,1. Já em Porto Alegre, os moradores enfrentaram temperaturas de 12,5 graus. E esses recordes ainda podem ser quebrados. Isso porque a previsão é de que até o final de abril, outras duas massas de ar frio de origem polar fortes passem pelo Brasil, o que vai fazer com que a temperatura diminua. Olha, e essas mudanças de temperatura são um risco para a saúde das pessoas. E para que você se proteja contra esse problema, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Rodrigo Scabelo, ele que é médico pneumologista. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, Kleber. É um prazer estar com você e com os telespectadores. Sem dúvida, uma prestação de serviço, Então, primeiro eu peço para que você, doutor, como especialista, explique para as pessoas que nos assistem quais os principais problemas ou as principais doenças que podem acontecer em virtude dessa mudança brusca de temperatura. Perfeito, Kleber. Em primeiro lugar, a gente está assistindo o início aí do outono, essas variações de temperatura são comuns e, classicamente, a gente tem nessa fase o início das viroses respiratórias de forma mais intensa. Então, a gente tem bastantes resfriados, sempre lembrar que o resfriado é diferente da gripe, O resfriado é causado pelos vírus mais comuns, adenovírus, rinovírus, e a gente tem as gripes também, que são a minoria, que são causadas pelos vírus influenza, para o qual a gente tem vacina. Bom, tudo isso, fora a variação de temperatura, que é um fator agressor, a gente tende a ficar mais dentro de locais fechados, com pouca ventilação, evita abrir mais janelas, isso pensando especialmente aqui no sudeste e sul do Brasil. Isso faz com que os vírus circulem com maior facilidade. Então, esse período ele é propício para o aparecimento dessas viroses respiratórias. Todas elas têm surtos, Então, atualmente a gente está tendo bastantes casos aí, tanto de rinovírus, adenovírus, influenza, e não vamos esquecer da Covid-19, que continua por aí e é importante a gente se prevenir e ficar bem atento aos sintomas. E, doutor, crianças e idosos são mais vulneráveis e devem ter um cuidado redobrado. Eles podem ser considerados um grupo de risco ou mais algum perfil você acrescentaria nesse grupo de risco? Perfeito, Kleber. Quando a gente tem, tanto no início da vida, quando nas fases aí mais tardias da nossa vida, a nossa imunidade ela tem algumas deficiências próprias, Então, na criança, a imunidade começa a ser formada, já no idoso a gente tem uma imunidade de menor potência. Então, esses dois extremos são, sim, a população que a gente tem que tomar mais atenção do ponto de vista de saúde pública. A gente não pode esquecer de pessoas com doenças crônicas, especialmente diabetes,
e aí pacientes muito mais potencialmente graves, como transplantados, etc., eles têm aí uma possibilidade de ter uma imunidade menor. Então, esses grupos a gente tem que tomar mais atenção e aí sempre observar a questão de uma boa nutrição, o paciente que tem possibilidade de fazer atividade física, realizá-lo. A gente tem uma relação muito forte entre atividade física e manutenção da imunidade. A gente tem uma série de possibilidades aí que cada médico, né, com o seu paciente vai poder orientar melhor, mas desde alimentos, grupos de imunoestimulantes, deficiências vitamínicas que têm que ser vistas, que podem levar a uma baixa de imunidade. Então, a gente sempre tem que fazer esse rastreio e você foi perfeito, né? Acho que idosos e crianças, a gente sempre tem que ter um olhar mais atento. E hoje também tem início, né, em algumas regiões, na maioria das regiões do país, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Quero que você fale, então, um pouco da importância da vacinação também. Maravilha, Kleber. A vacinação é de extrema importância. Lembrar que o Brasil é referência em vacinação. Todas as vacinas que a gente tem aqui no Brasil não são aprovadas só aqui na Anvisa, são aprovadas por outras agências regulatórias. Elas são seguras, deve-se conversar com o médico, o pediatra ou pneumologista, né, para quem aí tem questões respiratórias, para entender que vacinas são indicadas, quais não são indicadas, né? A gente tem as vacinas obrigatórias e as facultativas. Bom, quanto à questão da gripe, lembrar que ela protege para os vírus influenza, que causam os piores quadros, né, tirando aí a Covid, que também obviamente é um quadro de potencial gravidade, e que a gente deve se vacinar anualmente. Por quê? Porque a gente precisa reforçar os anticorpos, ela protege contra os cepos da influenza. Então lembrar que a gripe de fato causada por influenza dá muita febre, pode dar muita dor muscular, pode dar insuficiência respiratória, é um quadro de maior gravidade. Então, quem sempre puder, vá ao seu posto de saúde, ou quem, enfim, prefere aí a rede privada, também existem opções, sempre se vacinar seus filhos, parentes, é muito importante, porque assim, dessa forma, a gente baixa a circulação do vírus influenza, as diferentes cepas, e se protege aí para as formas mais graves de infecções respiratórias. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o doutor Rodrigo, ele que é médico pneumologista. Doutor, muito obrigado pela sua participação e, além de todo o conhecimento técnico, principalmente o jeito simples, didático que você fala e ajuda no entendimento do nosso telespectador. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Kleber. Boa tarde para todos vocês. Grande abraço. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que um evento na Cidade do México debateu os desafios e oportunidades da economia digital na América Latina. E o deputado federal Davi Soares fez parte da comitiva brasileira e falou um pouco sobre a regulamentação da internet. Vamos conferir. O futuro da economia digital na América Latina foi tema de discussão no DigiEcon Latam 2025, um evento da Associação Latino-Americana da Internet, organização que representa algumas das principais empresas do ecossistema digital, em parceria com o Centro México Digital. Com o tema Impacto da Economia Digital no Desenvolvimento Social e Econômico, o evento reuniu os principais representantes do ecossistema digital da América Latina, incluindo autoridades governamentais, parlamentares, líderes do setor privado, acadêmicos e outros. Com o avanço da transformação digital na América Latina, as pautas em debate foram cruciais, como a inteligência artificial, o futuro do trabalho, a economia criativa, o comércio eletrônico, a tecnologia e o turismo e facilitadores da inovação. O deputado federal Davi Soares, que fez parte da comitiva brasileira, falou sobre a regulação da internet e o meio político atual no país. De 10 anos para cá, quando nós fizemos a reforma trabalhista, em que demos possibilidade a milhões de pessoas entrarem como empreendedores no mercado brasileiro, vamos começar a usar essa ferramenta aqui. E essa ferramenta é por onde eles usam para fazer os seus negócios. E ocasionou, obviamente, um aumento de dados, de procura de dados, de busca de dados em todo o país, sem que isso afetasse a rede existente no país. E o lucro das mesmas operadoras não caiu. Se os senhores verem dados
estão dispostos na Anatel. Desde 2019, 20, 22, 24, houve uma constância, ou seja, as Big Techs não estão afetando a operacionalidade das operadoras no país. Portanto, não há o que se falar do fast share. Eu entrei com um projeto de lei, está no Congresso Nacional, exatamente para proibir. Por quê? Porque vai afetar 80% da população brasileira hoje, compostas por uma população que vive todo dia manuseando esse aparelho aqui. Vive, faz negócios, compra, vende através de um celular. Olha, uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revela quais são os principais problemas do país, isso segundo a avaliação dos próprios brasileiros. E a economia e a saúde ficaram no topo da lista. Vamos conferir. A pesquisa realizada pelo Datafolha, neste mês, apresenta a lista dos principais problemas citados pelos brasileiros. De acordo com os dados, a economia nacional e a saúde aparecem no topo da lista. Ambos foram apontados por 22% dos entrevistados como o principal problema do Brasil. A violência fica atrás somente desses dois problemas. 11% citaram o tema. Os demais tópicos da lista de problemas apontados pelos entrevistados foram a educação, com 9%, corrupção, com 7%, desemprego, com 5%, fome, com 4%, desigualdade social, com 2%, má administração, com 2% e política, com 1%. A pesquisa foi realizada 3 semanas após a divulgação de que o país registrou uma inflação de 1,31% em fevereiro. No total, 3.054 entrevistas foram feitas e distribuídas em 172 municípios do país. Como a gente viu aí na reportagem, a saúde é um dos principais problemas do país, segundo os próprios brasileiros. Então é importante lembrar que começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil. E a meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, como a gente falou hoje na entrevista, que inclui os idosos. Vamos ver. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença. A imunização contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73.600.000 doses. No primeiro semestre, 67.600.000 doses devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Já o norte do país vai receber 5.900.000 doses somente no segundo semestre. O Ministério da Saúde informou que no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o pico de casos ocorre no outono e inverno, entre abril a junho. Já na região Norte, devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, a maior circulação do vírus acontece entre setembro e novembro, o chamado inverno amazônico. Segundo a pasta da Saúde, a meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Também podem receber a dose trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais de segurança, entre outros. Neste ano, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N3. A administração, de acordo com o Ministério, pode ser feita junto a outras vacinas do calendário nacional de vacinação. Olha, e essa edição teve o Edgar Monteiro como sonoplasta e o Leandro Jesus nas câmeras. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.